Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. No episódio anterior, vimos os ritos que circundam o Evangelho. Agora vamos entrar na homilia. O profeta Isaías se perguntava: como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É Isaías 52, versículo 7. O livro dos Atos dos Apóstolos nos conta como Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco da rainha da Etiópia lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como é que posso se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. A passagem da escritura que ele ia lendo era esta: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isso o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar e, principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. A homilia é uma parte muito importante da liturgia da palavra, feita pelo presidente da celebração ou por um diácono, a cada missa de final de semana ou dia santo de guarda obrigatoriamente e recomendada em todos os outros dias. Nós, no Brasil, costumamos sempre ter homilias. Mas já foi diferente. Houve épocas em que ela podia não acontecer antes do Concílio Vaticano II. A Instrução Geral do Missal Romano diz que convém que seja uma explicação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura, ou sobre as partes da missa, levando em conta tanto o mistério celebrado como as necessidades particulares dos ouvintes. E que após a homilia se faça um pequeno silêncio para refletir sobre ela. Qual a origem da homilia na Escritura? Nas liturgias do Tabernáculo de Moisés ou de Davi e Salomão no templo, não há evidências de que houvesse homilias. Somente ocorriam ali os sacrifícios. Com o exílio babilônico, que durou 70 anos, iniciou em 587 a.C., os judeus não podiam ir ao templo, nem oferecer seus sacrifícios, e desenvolveu-se uma liturgia com leituras e preces, que depois se tornou a liturgia das sinagogas. Um exemplo temos em Neemias 8, quando o templo ainda não havia sido reconstruído após o retorno do exílio. Diz o texto que Esra foi instruído a trazer o livro da lei de Moisés para lê-lo, de modo que toda a assembleia, homens e mulheres, pudessem ouvi-lo no primeiro dia do 7º mês. Ele leu o livro em um púlpito feito para a ocasião, desde a manhã e até o meio do dia, e todos estavam muito atentos. O povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e depois inclinou-se e adorou o Senhor, prostrando-se por terra. E depois de ler a lei, os levitas deram uma explicação, de modo que a assembleia entendesse. Essa assembleia de homens, mulheres e crianças, com uso da razão, em grego era a eclésia, a igreja, já antecipando a nossa liturgia da palavra. Havia um púlpito, como temos o ambão, de onde as leituras são feitas, um pouco mais alto. Também as homilias são feitas do ambão muitas vezes. Era mais alto para que todos pudessem ver Esra e ver hoje o sacerdote. A leitura destinou-se à edificação de todos os que podiam entender, e o povo respondeu com o Amém, demonstrando com seus gestos e palavras a reverência por aquela liturgia. Estavam em pé enquanto acontecia a leitura, atentos. Levantaram as mãos na posição de oração do judaísmo antigo, que existia não só para os levitas e sacerdotes, mas para todos. E o papel dos levitas não foi relativo à leitura da lei apenas, mas também à sua explicação, o primórdio de uma homilia. No Novo Testamento, uma passagem crucial referente à homilia está no capítulo que descreve a história dos discípulos de Emaús. Aqueles 2 homens que se lamentavam pelo que ocorrera a Jesus
que voltavam para sua aldeia Emaús no domingo de Páscoa. Jesus os encontra na estrada, lembra-os de todas as passagens da Escritura que anunciavam o Messias e o que iria acontecer com ele, desde Moisés até os profetas, e depois vai explicando aos 2 discípulos. Eles o convidam para ficar com eles em sua casa. Jesus entra, parte o pão e o abençoa, e os olhos dos homens se abrem e eles percebem que se trata do Cristo. Eles comentam entre si: não se nos abrasava o coração enquanto o ouvíamos falar e abrir para nós as Escrituras? O que Jesus fez com os discípulos? Proclamou a palavra e a explicou. Liturgia da palavra, palavra de Deus e sermão de Jesus. Da mesma forma, já vimos em outros episódios, como na sinagoga de Nazaré, em que Jesus recebeu o livro, leu a leitura prevista do profeta Isaías, sentou-se e explicou. Hoje se cumpriu essa passagem. É Lucas 4 que descreve esses momentos. Os discípulos de Emaús falam em abrir as Escrituras. Isso quer dizer que algumas passagens são realmente difíceis de entender. Precisamos de alguém com conhecimento que as explique. É o caso, por exemplo, das visões dos profetas, como de Isaías, Ezequiel e muitas outras passagens. Pela homilia de Jesus, ele abriu, revelou o significado do seu mistério para os discípulos. Como o Antigo Testamento era a prefiguração do que ele mesmo veio fazer e viveu. E ele, portanto, é o cumprimento, a plena realização do Antigo Testamento. Por isso, naquele dia se cumpria aquela passagem. Podemos também dizer que Emaús foi a primeira homilia após a ressurreição do Senhor. Foi o próprio Cristo quem indicou o caminho da homilia e a sua necessidade. Ainda em Atos 20, versículo 7, vemos Paulo pregar a homilia. No primeiro dia da semana, quando estavam reunidos para partir o pão, e esse é o modo antigo de os cristãos se referirem à Eucaristia, partir do pão ou fração do pão, Paulo conversou com eles até a meia-noite, pois partiria no dia seguinte. No lugar havia muitas luzes e um jovem chamado Eutico estava sentado a uma janela. Ele caiu no sono diante da longa fala de Paulo e caiu da janela morrendo. Paulo realizou o milagre de ressuscitá-lo. Por que os cristãos chamavam a Eucaristia de partir do pão ou fração do pão? Porque foi o modelo das ações de Jesus na última ceia. Ele tomou o pão, partiu e deu aos discípulos, ordenando-lhes que comessem. Pois isto é o meu corpo. Esse partir do pão era acompanhado de uma explicação. Em latim, sermonem, como está na Bíblia de São Jerônimo, a Vulgata. O nosso sermão ou homilia. Em grego era logos, uma palavra, uma fala, um discurso. Em resumo, a homilia está enraizada nas ações de Jesus durante o seu ministério público, já ressuscitado, e na prática dos apóstolos. O papel da homilia na tradição não foi sempre igual, como já mencionamos en passant. São Justino Mártir, descrevendo a liturgia romana ao imperador Antonino Pio, por volta do ano 155, como vimos já em vários episódios, menciona que depois que o leitor concluía as leituras, o presidente instruía e exortava o povo a imitar todas aquelas coisas excelentes que haviam sido proclamadas. Portanto, a homilia era conectada às leituras. Também houve o costume de pregar sobre um livro inteiro da Escritura. Santo Agostinho, um dos maiores pregadores da história, do século V, por exemplo, tem uma série de homilias sobre o Evangelho de João, sobre os Salmos e outros. Agostinho explicava como era necessário alimentar o povo tanto quanto ele pudesse apreender. Por isso passou por todo o Evangelho de João. O Evangelho era pregado de modo contínuo, versículo por versículo, à semelhança das nossas liturgias da palavra, em que um Evangelho vai sendo lido domingo após domingo. Antes do Concílio Vaticano II, quando nós tínhamos o ciclo anual das leituras e não trienal, os diferentes evangelistas se misturavam ao longo do ano. Mas agora temos um só evangelista em cada ano, basicamente, e isso é bem melhor. Desde o século V, o Papa Leão Magno deixou explícito que a homilia deveria ser feita pelo presbítero ou pelo diácono, e não por seminaristas, irmãos ou leigos, lembrando que cada grupo ou pessoa tem o seu papel na missa. No caso, a homilia deve ser dada pelo sacerdote, porque representa o próprio Cristo cabeça. Posteriormente, na Idade Média, a homilia se tornou opcional e voltou a ser obrigatória com o Concílio Vaticano II.
O Papa Bento XVI, no seu documento Sacramentum Caritatis, de 2007, tem um ensinamento sobre o papel da homilia na liturgia, reconhecendo como ela não só é parte integral da liturgia, mas que precisa ser cultivada ainda nos dias de hoje em muitos lugares. Dada a importância da palavra de Deus, a qualidade das homilias precisa melhorar, diz o Papa. Sendo uma parte da ação litúrgica, ela existe para desenvolver um entendimento mais profundo da palavra de Deus, de modo que possa dar fruto na vida dos fiéis. Por isso, os sacerdotes devem prepará-la cuidadosamente, baseados num conhecimento adequado da Sagrada Escritura. Homilias não devem ser genéricas ou abstratas, como se pode concluir, mas bíblica, diz o Papa, a fim de que a palavra seja verdadeiramente um alimento vital e um suporte na igreja, para que os fiéis possam fazer a mesma experiência que os discípulos na estrada de Emaús, que lhes possa arder o coração de amor quando as Escrituras lhes forem abertas pela homilia do sacerdote.